Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Nesse vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de Matemática, texto 2. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador de conteúdo abordado é a carta enigmática, que apresenta linguagem verbal e não verbal, pois além das palavras ou das frases, é constituída também por desenhos, os quais o leitor precisará decifrar para compreender a mensagem. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática são F07MA13 e F07MA16, que se refere à compreensão da ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita e ao reconhecimento de duas expressões algébricas, obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica, sendo ou não equivalentes. Os descritores são D12, D30, D32 e D33, que se referem à resolução de problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, ao cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica, a identificação de uma expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras, e a identificação de uma equação ou inequação do primeiro grau, que expressa um problema. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns exemplares ou imagens de capas de livro dos autores Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Esses materiais serão importantes para demonstrar aos alunos o conceito e exemplos de enigmas, possibilitando a compreensão deles em um contexto real de uso. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual, aproveite esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Para a resolução das demais questões, sigam as sugestões de orientações para o planejamento da atividade. Professoras e professores, antes de ler o enunciado da questão 7, esclareçam aos alunos de que um dos objetivos da álgebra é encontrar o valor de um termo desconhecido, chamado de variável, e para representá-lo utilizamos uma letra. Geralmente a letra X é a mais escolhida, mas qualquer letra poderá representar uma variável. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo a proposta das sugestões de orientação para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 4 é em dupla. Se desejar, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla. Incentive-os a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, após os alunos realizarem a leitura silenciosa do texto do quadro Quer Saber Mais, ratifiquem que a sequência numérica é um conjunto de números sucessivos que seguem uma ordem pré-estabelecida, obedecendo uma regra que define quais são os elementos do conjunto. Essa regra é chamada de lei de formação e é importante não apenas saber aplicá-la para encontrar o termo seguinte, mas também descobrir sua lógica. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as propostas das sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura da superdica, enfatizem que as expressões algébricas apresentam números, letras e operações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis, conteúdo estudado na atividade 1. E para encontrar o valor de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Destaque que a operação matemática existente entre o coeficiente e a letra é a multiplicação. Finalizem a atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, após os alunos realizarem a leitura silenciosa do texto do quadro Quer Saber Mais, esclareçam que simplificar uma expressão algébrica é escrevê-la da maneira mais curta possível. Para isso, a turma deve relembrar algumas regras. Adicionar ou subtrair apenas variáveis iguais, ou seja, representadas com a mesma letra. Pode-se multiplicar ou dividir variáveis diferentes ou representadas com letras diferentes e aplicar a propriedade distributiva. A proposta para a resolução da questão 2 é em dupla. Se desejar, mantenha as mesmas duplas formadas na atividade 2 ou indique aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla durante as resoluções das questões e incentive-os a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Como a proposta para a resolução das questões de 3 a 5 é individual, aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisando.
Professoras e professores, o Momento Revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização da atividade 6, é importante que passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Nessa atividade também foi proposto o trabalho em grupos. É importante que, durante esses momentos, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo.